A cidade de São Paulo teve um aumento de 140% nos casos de Covid em 2 semanas. A análise dos dados foi feita por pesquisadores da USP e da Universidade Federal de São Paulo. A média móvel saltou de 168 casos no dia 21 de janeiro para 404 registros em 4 de fevereiro. O último dado disponível no painel da Secretaria Municipal da Saúde. É claro que isso acende um alerta para uma possível explosão de casos depois que o carnaval acabar. Para repercutir esse atual momento, eu converso agora com o infectologista Julival Ribeiro. Doutor, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Qual é a análise que o senhor faz, sobre esse aumento de casos de Covid? A gente, de fato, pode ter aí uma explosão de casos depois do carnaval? Boa tarde a você, aos telespectadores. Veja bem, foi decretado o fim da emergência sanitária da Covid-19, porém o vírus continua circulando no mundo inteiro. Em relação aqui ao Brasil, nós observamos que, por exemplo, alguns estados do centro-oeste, alguns estados do norte, agora São Paulo, aqui no Distrito Federal também, nós estamos observando nessas últimas semanas um crescimento do número de casos da Covid-19. O que significa? Significa que o vírus está circulando em alguns locais com maior, vamos dizer assim, sustentabilidade e outros com menos sustentabilidade. Mas o vírus está aí, é prova desses casos que vêm ocorrendo aqui no Brasil. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos agora um número crescente dos casos de Covid devido a uma variante conhecida como JN1, que ela é altamente transmissível, porém não causa doenças tão graves, mas ela é muito transmissível. Doutor, esse é um ponto interessante, né? A chegada de uma nova variante, se isso for confirmado, faria com que a vacina que nós temos hoje contra a Covid-19 tenha que ser atualizada? Olha, está se fazendo a vacina bivalente aqui no Brasil, que ainda dá uma resposta para todas essas variantes, mas, por exemplo, nos Estados Unidos foi abolida a vacina bivalente, só se faz lá a vacina monovalente com vírus mais atualizados, justamente para ter maior segurança em relação a essas cepas novas que estão circulando. Mas ambas as vacinas protegem as pessoas, daí que as pessoas devem fazer o seu reforço. Para quem está assistindo a gente agora... Doutor, para quem está assistindo a gente agora e vê essa notícia aí desse aumento de casos, pode surgir uma dúvida, mas aí, temos boa parte da população vacinada. Mesmo assim, os casos podem aumentar. Para que serve a vacina contra a Covid, doutor? De que forma ela nos protege? A vacina, na realidade, ela protege de termos casos graves de Covid, ou seja, levar a hospitalizações e mesmo morte. Mas ela não impede 100% que você não adquira a Covid após a vacinação. O grande mérito da Covid é impedir casos graves e mortes. Por exemplo, estamos vivendo agora uma época de muita aglomeração, mesmo em área externa, mas é muito preocupante, sobretudo para as pessoas idosas, pessoas que não se vacinaram, pessoas com comorbidades, problemas renais, cardíacos, pulmonar, pessoas transplantadas. Nesse momento, nesses locais que está ocorrendo esse aumento do número de casos de Covid, eu recomendaria às pessoas permanecerem em casa. Mas é o ar livre. Mas mesmo com a quantidade de pessoas, é um risco muito grande a pessoa pegar a Covid-19. Outra coisa importante que nós estamos observando, está tendo poucos casos de gripe, mas nós temos Covid, nós temos outras doenças respiratórias. E o conselho que se dá é,
Se você tiver algum sintoma respiratório, por gentileza, permaneça em casa. Você se protege e protege as outras pessoas, sobretudo agora, num tempo de tanta aglomeração como é agora durante o carnaval. Esse é um ponto interessante, inclusive, que eu quero perguntar para o senhor, né? A pessoa que é diagnosticada com Covid-19, mas recebeu todas as vacinas. Qual é o protocolo? Quanto tempo essa pessoa deve ficar afastada ou não é necessário um afastamento? Qual é a recomendação, doutor? Sim, veja bem, hoje, né, se você não pega a Covid-19 diagnosticada laboratorialmente, hoje, se você não tiver muitos sintomas e der um teste positivo, em torno de 5 dias você já pode ser liberado. Mas se tiver febre, tosse, essas coisas, você tem que esperar de 8 a 10 dias para ser liberado. Então, a Covid, mesmo as pessoas vacinadas podem ter Covid e podem transmitir a Covid. Hoje o Mas teste... volto a insistir que a melhor maneira de se prevenir de doença grave causada pelo vírus, coronavírus, ou seja, da Covid, é através da vacinação. A bivalente que nós temos aqui no Brasil, e espero que em breve tenhamos a monovalente, como já temos nos Estados Unidos, com as cepas mais atualizadas das variantes que estão circulando. Hoje nós temos nas farmácias o teste rápido de Covid, né? Esse teste, ele é seguro, doutor? Por exemplo, fez o teste e deu positivo. Precisa fazer um teste de laboratório para confirmar se está ou não infectado? Não, o teste de laboratório feito aí para a Covid, ele tem uma boa resposta. Infelizmente, existem casos, não é, que você está com sintomas, pode vir dar negativo, você começa a suspeitar da Covid, você vai a outro laboratório fazer o teste molecular, o famoso PCR, que ele tem muito maior acurácia do que o teste do laboratório. Doutor Jolival, muito obrigado por conversar com a gente nesta segunda-feira aqui no Conexão Record News. E é isso, né? Vamos seguir acompanhando para ver como esses números vão se desenrolar nas próximas semanas. A partir do momento que o carnaval termina, as pessoas voltam para a rotina. E claro, que a gente espera que não haja essa explosão, que a Covid continue controlada no Brasil para a gente não voltar a ter aquele cenário desesperador de pessoas afastadas do trabalho, da rotina, por conta dessa doença. Mas é isso, temos que esperar para ver o que vem pela frente. Obrigado, doutor. Até a próxima. Obrigado.